Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Queremos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento glorioso e trazer aqui mais uma informação ou curiosidade bíblica com Ronaldo de Veleiro. Estamos trazendo aqui a, o sexto vídeo, né, dentro de um panorama dentro do livro de Apocalipse, trazendo aqui essa informação, essa curiosidade bíblica neste meu canal do YouTube, Curiosidade Bíblica com Ronaldo. Antes de trazer essa curiosidade para você ficar de boca aberta, eu quero que você se inscreva aí no meu canal, né, dá aquele like, como sempre, compartilha, comenta, assista nossos vídeos, são novos vídeos que estou gravando aqui para todos nós, para vocês, que seja evangélico, que seja não, mas que dentro de uma visão teológica da palavra de Deus e dentro do livro de Apocalipse, trazendo o livro de Apocalipse para todos nós. E a curiosidade essa, para melhor dizer, quem foi o pastor da igreja de Filadélfia? Quem foi, na verdade, o pastor da igreja de Filadélfia? Ô irmão, onde é que está escrito? Aí cria-se uma curiosidade para trazer aqui para vocês. Está lá no capítulo 3 de Apocalipse e o versículo 7 traz essa curiosidade para todos nós. Quem foi, na verdade, o pastor ou anjo daquela igreja que, quando João foi deportado para a ilha de Pátimo, ele teve essa inspiração para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, que está ali, cada pastor, 7, já posso dizer para os irmãos, significa o número da perfeição de Deus. Tudo é perfeito aquilo que Deus fez, criou, e no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto aqui, quem foi o pastor da igreja de Filadélfia? É o 6º vídeo que nós estamos escrevendo e é a 6ª carta que o evangelista João escreveu para a igreja de Filadélfia. Então, vamos trazer aí quem foi o pastor da igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, eu quero abrir um parênteses aqui para ensinar a todos os irmãos. O anjo aqui dá-se a entender que é o pastor daquela igreja. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santa e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Vamos ler novamente, capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse. E ao anjo da igreja, que é o pastor daquela igreja, que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Todo mundo sabe que o que Deus faz, ninguém desfaz. Mas tem coisa que Deus faz, Deus dá oportunidade, Deus abre as portas e que só o homem pode fechar essa porta. Mas tem coisa que também Deus permite provar a nossa fé. Tá certo? Ele fecha, mas ele também pode abrir e ele também pode fechar. O que ele quer fazer, ele faz na nossa vida. Mas eu quero saber quem foi o pastor da igreja de Filadélfia. Quem foi o pastor da igreja de Filadélfia? Bom, o anjo daquela igreja, nada se sabe, ou o pastor daquela igreja. De certo, sobre a biografia ou a história desse anjo, né, do pastor,
a não ser daquilo que é desprendido dos textos que nós estamos lendo em foco. Pelos textos e contexto que segue a vida de Paulo, pedíamos ou podíamos pensar num dos companheiros deste apóstolo. Poderia ser Silas? Poderia ser Silas, um dos que estava ao lado de Paulo? A posição geográfica não ajuda nesta interpretação. Porém, na posição geográfica concentrada, favorece ao amado Gaio. Ao amado Gaio. Poderia ter sido também ele, o amado Gaio? Está lá em 2 João, capítulo 1, versículo 7 a 8. A gente sabe que, como eu falei no começo, tem textos na Bíblia que não podemos forçar o contexto da Bíblia, porque o que Deus fala só ali, a gente não pode forçar para não estar também ensinando uma heresia ou ensinamento errado. Tenhamos cuidado para não ensinar errado. Você que lê o livro de Apocalipse ou a Bíblia em si, cuidado para não interpretar de uma maneira errada. Que a gente já está vendo muita gente, né, um absurdo de interpretar o texto e o contexto errado. Então, quem foi, na verdade, o pastor da igreja de Filadélfia nos tempos de João, o evangelista? Poderia ter sido o amado Gaio, aquele pastor daquela igreja, ou poderia ter sido o Silas, que foi também ali ao longo daquela data, no tempo do apóstolo Paulo. Então, acredito eu que poderia ser o amado Gaio, que está lá em 2 João, né? O versículo, na verdade, que não tem capítulo, o versículo 1, 7, 8. A situação da igreja de Filadélfia. O nome significa amor fraternal. Estando aqui neste apelativo, o sétimo e último uso deste termo no Novo Testamento, conforme Romanos capítulo 14, versículo 10, este último por 2 vezes, e a situação geográfica. Filadélfia era uma cidade da província romana da Ásia Menor. Hoje a atual porção da Turquia asiática. E em 150 a.C., Atílio II Filadélfio fundou no Vale Cógamo, no pé do Monte Tímulo, mais ou menos 122 quilômetros de Esmirna, a cidade de Filadélfia, que significa amor fraternal, em homenagem a seu irmão Eumênides II, que o precedeu no trono, a fim de assinalar a grande amizade que os ligava. Há um fato notável sobre essa igreja, até em sua posição geográfica. E aí a gente vê que a sua posição geográfica, a gente vai ver que ela situava, era uma cidade da província romana da Ásia Menor. Então fica aí essa curiosidade bíblica, quem era o pastor daquela igreja, ou desta igreja de Éfeso, ou de Éfeso não, de Filadélfia, que é a 6ª carta e o 6º vídeo que nós estamos gravando neste dia de hoje. Poderia ser o Silas, que era no tempo de Paulo, e também o amado Gaio. Acredito eu que poderia ser o amado Gaio. Tá certo? Tá lá em João, ou em 2 João, versículo 1, 7 e 8. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal e assistir os vídeos, que é o mais importante para tirar todas as dúvidas, e eu conto com você
no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Orf Jesus. Deus vos bendiga e muitas graças.